E aí, pessoal, hoje eu vou fazer o comparativo aqui dos sedãs médios da década de 1990. É, e eu resolvi pegar o ano de 1999, porque eu tenho um Chevrolet Vectra GLS. Aí resolvi fazer um comparativo dele com os demais concorrentes, né? E os concorrentes que eu escolhi foi o Civic, né, que era um concorrente de peso, o Corolla e o Maré. Todos na versão intermediária, o Civic na LX, o Corolla na XEI manual, o Maré na ELX e o Vectra na versão GLS, né? E todos com câmbios manuais. Pronto, e agora eu vou falar um pouco sobre a parte técnica de cada um, né? E começando pelo Civic, o Civic é o que tem a menor litragem, né? O Civic usa um motor 1.6 e tem 16 válvulas, esse modelo, né? De torque, esse Civic ele tem 14,2 kg de torque. De potência, ele tem 106 cavalos. E falando agora, ele tem direção hidráulica, freios a disco apenas na dianteira e na traseira freio a tambor, né? O 0 a 100 desse Civic ele faz na casa dos 13,9 segundos. E, como eu já tinha dito, com câmbio manual, né? Já partindo para o segundo, o Corolla, ele tem um motor 1.8, 16 válvulas também. Tem um pouco mais de potência, de torque, né? E também de potência a mais. De torque ele tem 15,7 kg de torque. De potência ele tem 116 cavalos, já tem 10 cavalos a mais do que o Civic, né? Também tem a direção hidráulica, tem discos na dianteira. Ele só tem apenas disco na dianteira, né? E ele faz o 0 a 100 em 10,7 segundos, né? É bem mais rápido que o Civic. E também tem câmbio manual. E agora falando do Maré, o Maré tem um motor 2.0, né? E ele tem o que mais tem válvula ele, que é ele tem 20 válvulas. Esse motor, porque é uns 5 cilindros, né? Os demais são 4 cilindros. E o Maré, ele usa um motor de 5 cilindros, por isso que ele tem mais válvula, né? E partindo agora para o torque, ele tem 18,1 de torque. E de potência 142. A direção também é hidráulica. Freio de disco nas 4 rodas. Tem um 0 a 100 na casa dos 9,8 segundos. Bem rápido para a época. Porque em 1990, né? O carro fazer em 9,8 segundos é bem rápido. E tem um câmbio manual, igual eu já tinha dito. E agora falando do Vectra, que é do mesmo modelo que o meu, né? Ele tem um motor 2.2. Tem uma potência 19, tem o torque, na verdade, 19,4. E ele é o que mais tem litragem, né? Porque os outros têm 2.0, 1.8 e 1.6. E o Vectra tem 2.2. Aí de potência, o Vectra tem 123, né? Só perde pro Maré, mas ganha do Civic e do Corolla. Ele também tem direção hidráulica. Tem 4 freios a disco nas 4 rodas. Que era para ter citado. O Maré, na dianteira é ventilado e na traseira é sólido. Bem assim é o Vectra. Na dianteira é sólido, na dianteira é ventilado e na traseira é sólido. E ele faz o 0 a 100 na casa dos 10,6 segundos, com câmbio manual. E agora falando sobre o tamanho, né, dos veículos, né? Vamos começar pelo Civic, novamente. O Civic ele tem 4,45 m, é o maior dos outros três, né? De largura, ele tem 1,70 de largura. De altura, 1,41. E entre eixos, ele tem 1,62. Ele é o segundo melhor, né? Porque o primeiro melhor é o Vectra, com 2,64, né? Já adiantando. O tanque de 45 litros, infelizmente, é o menor de todos, o tanque. Porque o Corolla tem 50, o Vectra 57 e o Maré 63, né? De porta-mala também é o menos que tem. Ele tem 337 litros apenas, contra 500 litros do Vectra, né? É o porta-mala maior da categoria, é o Vectra. Pelo menos desses quatro que eu selecionei. Daí falando agora do Corolla, ele tem 3 metros e 39 de comprimento. De largura tem 1,69. De altura 1,40. É mais baixo que o Civic, apenas um centímetro. De entre eixos é o menor da categoria. Tem 2 metros e 46. De tanque, como eu já tinha dito, 50 litros, né? De porta-malas, 406. É maior apenas do que o Civic. E indo pro Maré, o Maré tem o mesmo tamanho do Corolla, 4,39 m. Já de largura, é o mais largo de todos. Ele tem 1,74 de largura. Ele contra 1,71 do Vectra, 1,70 do Civic e 1,69 do Corolla, né? O Corolla é o menos largo. E agora falando da altura, ele tem 1,45, é o mais alto de todos, né?
O Vectra é o segundo, o Civic o terceiro e o Corolla em quarto, na altura. De entre eixos, ele é o terceiro também, que o Vectra é o maior, tem 2,64, Civic 2,62 e Corolla 2,46. Né? De tanque de combustível, ele é o maior, 63 litros. De porta-mala, ele é intermediário entre o Civic e o Vectra, né? Tem 430 litros. E agora falando do Vectra, né? O Vectra tem 4,44 metros de comprimento, tem 1,71 de largura, igual eu já tinha dito, né? Ele perde apenas por maré. Tem 1,42 de altura, também perde apenas por maré. Tem 2,64, o maior da categoria de entre eixos, né? O maior entre eixos, então isso dá conforto às pernas, né? Maior espaço interno. De tanque tem 57 litros, ele tá entre o Corolla e o Maré, né? E de porta-malas tem 500 litros também. Mas comparando, eles são bem próximos, né? Apenas o Corolla que dá uma distanciada em relação à largura e altura, né? E o Civic dá em porta-malas, né? Porta-malas, realmente o Civic é o menor de todos, com 337. Que tem uma diferença aí, fazendo uma conta básica, bem rápida, de 163 litros de diferença para o Vectra, né? E é isso, mas todos quatro têm um bom tamanho. E agora falando de suspensão, né? Começando pelo Civic, o Civic ele tem uma suspensão independente nas quatro rodas, né? Igual os outros aí também tem. Ele usa a suspensão independente de braços sobrepostos, tanto na traseira como na dianteira. E falando agora do tamanho dos pneus, o tamanho do pneu é 185/65 aro 14, né? Os que saem de fábrica. Geralmente todos esses aí vinham com jogo de roda, todos os quatro, né? E agora falando sobre o consumo. O consumo do Civic na rodovia, com litro de combustível, é 14,5. É o melhor dos outros três. É o que mais econômico ele na rodovia, né? Com câmbio manual de 5 marchas. E já consumo urbano, ele também é o melhor. Em consumo, realmente ele se destaca, né? Ele tem 10 litros na cidade, muito bom o consumo. E falando agora sobre velocidade final, ele tem a velocidade final de 165 km por hora, sabe? É o menos, a menor velocidade final é ele. E agora falando sobre o peso, né? O Civic pesa 1.092 quilos, né? Ele é o segundo mais leve, o mais leve da categoria é o Corolla, com 1.075 quilos, né? E o mais pesado é o Maré, com 1.351, né? E agora falando do Corolla, o Corolla ele também tem uma suspensão independente nas quatro rodas, né? Só que ele usa o sistema Merc-Pearson. Não sei se assim se pronuncia, tanto na dianteira como na traseira. Então, ele, igual ao Civic, ele também tem a suspensão independente, que deixa o carro mais confortável, né? Quase todos os sedãs médios da época usavam suspensão independente, né? Que depois de passar com o tempo foi caindo em desuso e passar a usar hoje torção, que é mais comum, mais barato, né? Menos manutenção. É uma pena, porque a suspensão independente é bem mais confortável, né? E agora falando de pneus, ele usa a mesma medida do Civic, por isso que não aparece aí. Ele usa um 85/65 aro 14 também. E falando de consumo na rodoviária, ele faz um consumo de 13,3 litros na rodovia e consumo urbano de 9,3. Comparado com os outros, ele só perde apenas para o Civic, né? Que, igual eu tinha falado, ele é o mais econômico. O Corolla, o Marelli faz na cidade, né? 7,8 e o Vectra 8,2 na cidade, né? E falando de sobre a final, né? A final do Corolla é em 169, não, 196 km por hora, né? E o peso, como eu já tinha dito, 1.10 kg, 1.075 kg, né? Desculpa. É o mais leve da categoria, disparado. E agora falando do Maré, né? O Maré ele também usa suspensão independente, só que é diferente. Na dianteira, ele tem a suspensão McPherson e na traseira, braços arrastados. É diferente do que os anteriores que tinham a mesma suspensão, tanto na dianteira como na traseira. E de pneus, ele é o maior de todos. Ele usa 195/60 aro 15. Até o aro é maior um pouquinho do Maré, né? E agora falando sobre o consumo rodoviário, ele faz consumo de 11,5
É igual o Vectra, né? Que é 11.6, bem parecido. São os dois mais beberrões, mas também os dois que mais andam, né? E falando em consumo urbano, ele também é o que mais consome, 7.8, né? O Vectra 8.2 é o segundo mais beberrão. O terceiro é o Corolla e o mais econômico é o Civic, né? No caso seria de economia Civic, Corolla, Maré. Não, Civic, Corolla, Vectra e Maré. E falando sobre final, né, velocidade final, ele é o que mais atinge a velocidade final, que é de 201 km por hora. No caso, é o mais rápido, tanto de 0 a 100 quanto de final, né? E ele pesa 1.351 kg. E agora partindo para o meu querido, o Vectra, ele tem suspensão independente também, tanto na dianteira como na traseira. Ele usa suspensão McPherson na dianteira e multibraço na traseira. É diferente a suspensão dele. E falando de pneu, muda um pouquinho em relação ao Corolla e o Civic, né? Porque o Civic usa um 8565, ele usa um 8570. No meu carro, no Vectra, agora eu coloquei 465. Mas depois eu vou voltar para a original, que 70 deixa um pouquinho mais confortável, né? E falando sobre consumo, ele faz 11.6 na rodovia. É o terceiro que mais bebe, né? Só fica apenas na frente do Maré para beber. E faz 8.2, né? Só é melhor do que o Maré. Os outros são melhores que ele no consumo urbano e rodoviário. Velocidade final é igual ao Corolla, 196 km por hora. E o peso pesa 1.280 kg. E foi esse o nosso comparativo. Pronto, e agora chegamos ao fim do vídeo, né? Do comparativo que eu fiz. Assim, e agora vamos falar sobre uma parte sobre manutenção, né? De manutenção, a gente sabe que os mais confiáveis é o Toyota Corolla, né? O imbatível, o Corolla. Ele tem a fama, não é de agora. O segundo lugar é o Civic, né? Que tem a manutenção muito boa, motor bom, câmbio bom, imbatível também. E também o Vectra, né? O Chevrolet Vectra, o motor Família 2, né? Que é um motor bem conhecido. Tem várias peças, foi usado por muitos anos, né? Tanto 2.0 quanto 2.2, 1.8, né? O 2.4 também, então ele tem uma gama de peças muito vasta, sabe? Já o Maré, ele tem até a famosa fama de bomba, né? Mas essa fama de bomba veio muito por causa da Fiat, por causa que ela falava que o carro precisava trocar óleo a 20 mil quilômetros. Não sei se era exatamente esse motor, né? O 2.0 para dólar, ou se era outro motor. Mas eu sei que ele pegou uma fama de carro bomba, né? Que é um carro que não presta. Mas se fosse bem cuidado, é um carro muito bom. Para escolher de qual carro usado você vai levar para casa, com certeza vai ser no ranking Corolla, né, que é o imbatível, Civic, o Vectra e o Maré, porque é do mais confiável até o menos confiável, né, no caso. E falar um pouco sobre a tabela FIP, né? Eu tô vendo aqui a tabela FIP do preço do Maré, nessa versão ELX 2.0 20 válvulas, né, ano 99, tá 13.377. Já partindo para o Vectra tá 18.368, né, o Vectra. O Civic, ele tá a 18.212, o Civic. E o Corolla, com certeza, né, o mais caro, 21.572. É um carro que é muito difícil de perder valor, né? É um carro com pouca perda de valor, desvalorização bem baixa, para ser um carro bem confiável e ótimo, né? E é um carro muito bom, o Corolla, né? Mas sobre acabamento, todos os quatro são bons em acabamento. O Vectra tem veludo em todas as portas, né? Acolchoado. O painel é macio, soft touch, bem assim, os concorrentes, né? Eu não conheço muito os concorrentes porque eu não tive os concorrentes nem dirigi, mas pelos vídeos que já vi, que já vi passando na rua, que já vi por perto, são bem acabados, né? Do Vectra eu posso falar com propriedade por causa que eu tenho um, né? E falando também agora sobre o motor
do Corolla, esse 1.8, é um motor bem confiável, né? Porque o código do motor é o 7AFE, é um motor que foi usado muito tempo na Toyota, né? Então é um motor bem confiável. No Civic é o... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Civic, o código do motor é D16Y7, o código do motor do Civic. O Civic tinha uma versão mais potente, que era a versão EX. Ela tinha 127 cavalos e parece que tinha 15 de torque, ou era 14,8, uma coisa assim. Então, o Civic com essa potência e um pouco do torque elevado, ele faz o 0 a 100 em 10,3, já é uma ótima velocidade, né? Já ganharia do Vectra e do Corolla, aproximaria perto do Maré. Mas foi isso o vídeo, né? Valeu pela audiência, desculpa pelos enganchos da voz, né? E tal. Antes de finalizar o vídeo, eu vou falar uma coisa, né? Eles usam correia dentada, o Civic, o Corolla também. Acho que todos dessa gama usa correia dentada, é. O Vectra também usa correia dentada. Então, é uma coisa a se olhar quando comprar, trocar manutenção, correia dentada, né? Deixar tudo certinho, pra não ter problemas. O vídeo foi isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal.